Olá! Sabe aquela sensação de frustração de ter um plano perfeito, super detalhado e de repente ele simplesmente vai por água abaixo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender por que isso acontece com tanta frequência. E mais importante, como a gente pode pensar a estratégia de um jeito completamente diferente. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente investe um tempo enorme, energia, recursos para criar o plano ideal. E aí basta um encontrão com a realidade, com todos os seus imprevistos, para tudo virar pó. Mas por que essa desconexão é tão comum, tão universal? E para guiar a nossa conversa, a gente vai usar as ideias de Carlos Matos, um cara que simplesmente revolucionou o pensamento estratégico. Para ele, o problema já começa na base. O planejamento tradicional enxerga o futuro como um roteiro fixo, sabe? Mas a realidade é um jogo vivo, dinâmico, totalmente imprevisível. Então, nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender por que os planos tradicionais quebram a cara. Depois, vamos construir um sistema de defesa contra a surpresa, bem mais robusto. Vamos aprender a separar o que a gente controla do que a gente não controla. E isso muda tudo. A partir daí, a gente vai ver como se constrói ativamente o futuro. E para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo isso com uma mentalidade poderosa, a do boxeador. Ok. Primeiro ponto. O modelo tradicional de planejamento costuma falhar por causa de duas ideias que são, na verdade, falsas. Primeiro, a de que a realidade é previsível. Segundo, a de que quem planeja tem controle total sobre tudo. Mas a gente sabe, né? O mundo real é complexo, criativo e, principalmente, cheio de outras pessoas com seus próprios planos. É por isso que o Matos propõe algo diferente. Em vez de construir um único muro de defesa, que pode ser derrubado, a estratégia precisa de várias linhas de proteção. Pense em trincheiras. Se a surpresa romper a primeira linha, calma, ainda temos outras para nos proteger. Vamos ver essas trincheiras. A gente começa com a mais frágil de todas, a simples predição. Aquela tentativa de adivinhar o futuro que, vamos ser sinceros, raramente funciona. Um degrau acima, temos a previsão. Aqui já fica mais forte, porque a gente começa a pensar em diferentes cenários, em contingências. Depois vem a reação rápida, que é a agilidade para agir no meio do caos. Mas a última trincheira, a mais poderosa de todas, é a aprendizagem. É a capacidade de transformar cada erro, cada surpresa, em experiência. É o que nos torna mais fortes a cada passo. Certo, agora vamos entrar num conceito que é crucial. Para o Matos, a chave para pensar como um estrategista é fazer uma distinção radical entre as situações onde a gente pode decidir e aquelas onde a gente só pode calcular as possibilidades. Olha só que interessante como isso muda a nossa forma de ver os problemas. Uma opção é quando a gente tem o controle. Por exemplo, decidir vacinar 100 mil crianças, se os recursos estiverem lá. Já uma variante, bom, aí a gente não controla. É o caso de uma epidemia que surge de repente. E qual é o ponto? Os desafios mais importantes da vida, da gestão, da política, são dominados por variantes. E essa matriz ilustra isso de forma brilhante. Grande parte do trabalho do dia a dia acontece aqui, ó. Problemas bem estruturados, dominados por opções que a gente controla. Mas a verdadeira estratégia, ela vive neste quadrante aqui, onde os problemas não são estruturados, a gente sabe pouco sobre causa e efeito e tudo é dominado por variantes que estão fora do nosso controle. É o campo da real complexidade. Certo? Então, se os problemas mais importantes não estão sob nosso controle, o que a gente faz? Desiste? Não. A resposta do Matuzzi é genial. A estratégia não é sobre encontrar caminhos que já são viáveis, mas sobre construir a viabilidade. Existem duas posturas. Uma estratégia passiva olha para o que é possível hoje e, ajusta os objetivos para caber ali. Já uma estratégia ativa, transformadora, faz o contrário. Ela mantém o objetivo firme e pergunta: o que eu preciso fazer para tornar isso aqui possível? Ela não aceita as restrições de hoje como uma sentença. Ela trabalha para superar cada uma delas. Essa frase resume tudo, não acha? A viabilidade não é uma condição que a gente encontra por aí. É uma realidade que a gente constrói. Tijolo por tijolo, é um processo criativo, onde a nossa ação estratégica vai mudando as circunstâncias e criando as oportunidades que antes simplesmente não existiam. E para colocar essa construção em prática, Matus joga fora a ideia de etapas do planejamento, sabe? Aquela coisa de diagnóstico, depois formulação, depois execução. Ele propõe um modelo muito mais fluido, com momentos que acontecem ao mesmo tempo. Não pense neles como degraus de uma escada.
Pense como 4 motores trabalhando juntos, em sincronia, o tempo todo. Ou seja, não é uma sequência. Quem planeja de verdade está sempre usando 4 chapéus ao mesmo tempo. O explicativo é o chapéu de detetive, tentando entender o porquê das coisas. O normativo é o chapéu de arquiteto, desenhando o futuro que a gente quer. O estratégico é o de enxadrista, calculando os movimentos para chegar lá. E o tático operacional, bom, esse é o chapéu de executor, fazendo acontecer. Todos esses pensamentos estão sempre ativos, juntos. E aqui vem o ponto crucial. O plano não é um documento que fica pronto antes da gente agir. De jeito nenhum. Ele é um processo vivo. É no calor da ação, no improviso calculado, na resposta às surpresas do caminho, que o pensamento se finaliza e o plano, de fato, se completa. Para amarrar todas essas ideias, Matuz nos dá uma metáfora incrível que redefine o que é a ação estratégica. Não se parece com um general num tabuleiro, se parece muito mais com um boxeador dentro do ringue. Pensa bem, um boxeador não vence com um único golpe de sorte. Ele usa a mão esquerda, os famosos jabs, o tempo todo. Para quê? Para medir a distância, para criar aberturas, para preparar o terreno. Essas são as ações intermediárias. Elas não resolvem o problema de uma vez, mas vão mudando a situação pouco a pouco até que a oportunidade para o golpe decisivo, o nocaute, finalmente apareça. E essa é a essência da estratégia do boxeador. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa. É usar cada momento para agir, para testar, para alterar as condições e, assim, construir a viabilidade para aquele grande movimento que vai, de fato, transformar a situação. E com isso, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Diante do seu maior desafio, aquele problema que hoje parece impossível, qual é a pequena ação preparatória, o seu jab de esquerda, que pode ser feito hoje para começar a mudar o jogo e criar a oportunidade de amanhã?